Senador Renan Calheiros, muito obrigado por essa introdução e pelo convite. Saúdo o deputado Zaratini, companheiro de São Paulo, que tem prestado relevantes serviços aqui no Congresso Nacional. Me acompanha o secretário de Reformas Econômicas, Marcos Pinto, encarregado da Fazenda para manter a interlocução com os senhores, além de mim, para fins de elucidação de questões técnicas relativas à medida provisória. É uma medida provisória ampla e, portanto, é natural que surjam dúvidas sobre as suas consequências, e o Marcos está à disposição dos senhores para recebê-los na Fazenda ou mesmo aqui, para que essas questões possam ser tratadas. O relator já está em contato com a Secretaria de maneira mais efetiva, mas nós queremos que essa aproximação se dê de forma frequente para que nós possamos concluir a tramitação da medida provisória, que é uma peça essencial para fechar o orçamento de 2026, que conforme os senhores... Acho que está um pouquinho... pensei que estava aberta a porta aqui. O orçamento de 2026, que, como os senhores sabem, e senador Renan, fazendo coro com Vossa Excelência, o orçamento de 2026 prevê, conforme determina a LDO, ainda por ser votada, um superávit primário de 0,25% do PIB. Então, quero lembrar o compromisso feito entre Executivo e Legislativo por ocasião da aprovação do arcabouço fiscal mencionado pelo senador Renan. O arcabouço fiscal prevê uma regra de gasto, como os senhores sabem, ela está limitada a 2,5% real, acima da inflação, ou 70% da receita, se a receita for menor do que isso. Ou seja, na verdade, a regra a receita aumentou 10, a despesa pode aumentar 7, limitada a 2,5%. Então, não adianta a receita crescer 10%, que a despesa não vai crescer 7%, 10% e 7%. Se a receita crescesse 10%, ficaria limitado em 2,5% o crescimento da despesa. O objetivo dessa regra de gasto é justamente sair da armadilha do déficit crônico que nos acompanha desde 2015. 2015 para cá, o déficit médio primário da década, de 8 anos, né? Porque começa em 2014 o déficit, mas pegar os 8 anos, nós tivemos um déficit primário médio de cerca de 2% do PIB, mesmo desconsiderando os gastos por ocasião da pandemia. Então, um déficit muito substantivo. E isso apesar do teto de gasto. Apesar do teto de gasto. E uma das razões para isso é porque não adianta limitar a despesa primária se nós não limitarmos também o gasto tributário. E o gasto tributário no Brasil, ele aumentou de 2% para 6% do PIB. Então, ao longo dos anos, foi se criando brechas na legislação, e de parte a parte, isso não é apenas o Congresso Nacional, o Executivo também foi criando brechas na legislação que fez com que o gasto tributário, senador Renan, se elevasse de uma forma absurda, a ponto do Congresso Nacional aprovar uma emenda constitucional determinando a redução do gasto tributário. Então, é um comando, não é o arcabouço fiscal apenas, há um comando constitucional dizendo que o gasto tributário tem que ser reduzido gradualmente. Esse mandamento não foi levado a sério até aqui, né? Mas nós resolvemos enfrentar esse desafio com 2 objetivos muito transparentes. O primeiro é equilibrar as contas e o segundo é fazer justiça tributária num país que figura entre os 10 países mais desiguais do mundo. Isso é muito grave. O Brasil, apesar da sua pujança econômica, do seu potencial, figura entre os 10 países mais desiguais do mundo. Só para que vocês tenham uma ideia,
nós perdemos no quesito igualdade, nós perdemos para 47 países da África. Nós ganhamos de muito poucos países da África, que a imaginação política considera o continente mais desigual dentre todos. E nós estamos numa situação, do ponto de vista da igualdade social, bastante aquém do que deveria ser, do que deveria recomendar o nosso senso de justiça. Então, o objetivo de tudo que está sendo feito até aqui é melhorar as contas públicas, diminuindo, contendo a despesa e diminuindo o gasto tributário, que chegou a 6% do produto interno bruto. Isso, para além disso, tramita na Câmara dos Deputados a reforma da renda, que visa justamente garantir que 20 milhões de brasileiros das camadas menos favorecidas do ponto de vista econômico deixem de pagar imposto de renda e outros 5 milhões paguem menos do que pagam hoje, paguem uma alíquota menor do que pagam hoje. Então, além disso, né, o objetivo de garantir justiça tributária é cobrar de quem não paga, deixar de cobrar de quem paga e hoje não consegue fechar um mês, né, ou diminuir o imposto para aquela camada entre R$ 5.000 e R$ 7.300 por mês. Então, nós temos aí um conjunto de medidas que equilibra as contas ao mesmo tempo que busca justiça tributária. Com isso, senador Renan, nós temos conseguido cumprir as metas fiscais estabelecidas pelo Congresso Nacional. Cumprimos, para surpresa de vários analistas, a do ano passado, vamos cumprir desse ano e vamos trabalhar para cumprir aquela que foi encaminhada pelo presidente da República para apreciação do Congresso Nacional o ano que vem. Tudo que nós queremos é que as contas públicas sejam sustentáveis, que esse caminho seja perseguido por vários governos, porque não é um projeto de governo, é um projeto de Estado, e com isso nós consigamos estabilizar a relação dívida-PIB, que hoje nos preocupa. Mas nos preocupa particularmente pela taxa de juros excessiva, né, e historicamente excessiva, né, e que nós temos que reduzir garantindo sustentabilidade do orçamento federal. Então nós temos aí um caminho a trilhar que vai permitir ao Brasil crescer com baixa inflação, baixo desemprego e com mais justiça social. Então não são poucas as tarefas que nós temos pela frente, mas com a ajuda do Congresso Nacional, esses resultados estão vindo. Hoje vocês viram o anúncio do IPCA, sobretudo a inflação de alimentos. Nós estamos com deflação agora, deveremos ter os próximos meses com a mesma trajetória, em função de vários fatores, super safra entre eles, e os planos safra que têm sido anunciados têm permitido a expansão da produção agrícola no nosso país, e nós entendemos que aquele índice aquele índice que, de certa maneira, retrata o bem-estar social, que é a soma da inflação com desemprego, quanto mais baixo, melhor. Inflação mais desemprego, né, combinados, é muito ruim. Então, quanto menor a soma, melhor a situação econômica do país. E nós estamos num caminho em que esse número está sustentavelmente baixo. Inflação baixa, desemprego baixo. E é isso que nós temos que conseguir viabilizar. Essa medida provisória, como tantas que os senhores já estudaram e aprovaram, ela consegue exatamente fazer isso, conter despesa, por vários expedientes aqui, né? Estamos trazendo o pé de meia para dentro do orçamento, do piso da educação, estamos estabelecendo regras de controle de programas importantes que estavam, por mudanças legislativas anteriores, um pouco fora de controle, e estamos em conversas com as comunidades atingidas para estabelecer qual é o melhor modelo de concessão, por exemplo, do seguro-defeso.
Tem algumas questões que foram pedidas por outros ministérios, como a concessão do assim chamado auxílio-doença, para que em casos superiores a 30 dias haja necessariamente a perícia, porque tem havido casos de que um simples atestado tem permitido a concessão de benefícios por quase que prazo indeterminado, e é preciso que um agente público ateste a necessidade da perpetuidade daquele benefício. Tem regras também relativas à relação federativa, no que diz respeito aos encargos previdenciários, isso no que diz respeito às despesas. E no que diz respeito às receitas, nós estamos buscando também um equilíbrio, né? Há uma série de setores que, por serem novos, foram agraciados com um tratamento tributário, na nossa opinião, aquém do que deveria ser, né? Para citar um exemplo, nós encaminhamos. Vocês sabem que as chamadas BETs ficaram 4 anos sem pagar impostos. 4 anos. 2019, 2020, 2021, 2022, sem pagar impostos. Nós encaminhamos, portanto, porque se uma padaria, uma farmácia, um açougue paga, não faz sentido uma BET não pagar. Então, nós encaminhamos para o Congresso Nacional uma regra estabelecendo um tratamento para esse setor econômico, que é uma novidade no mundo, né? E buscamos inspiração em todos os países, e quase a totalidade dos países regulamentaram, né, essa atividade econômica. Então, nós propusemos 18% sobre o ganho líquido, o ganho bruto das apostas, dado pelo valor das apostas com redução dos prêmios pagos. Esse ganho bruto foi proposto pelo Executivo a taxação em 18%, seguindo o padrão internacional. Ele foi reduzido aqui para 12%. Quando nós abrimos a caixa das BETs, que ninguém conhecia, porque não tinha um sistema informatizado para acompanhar a atividade, nós constatamos um faturamento elevadíssimo dessas casas de aposta, e então a medida provisória propõe retomar a proposta original do governo de estabelecer uma contribuição sobre essa receita bruta dos jogos na casa de 18%. Tem que ser, no nosso entendimento, o tratamento tem que ser coerente com o mesmo que se faz com cigarro, o mesmo que se faz com bebidas alcoólicas. Ou seja, o mundo inteiro sabe que algumas atividades que devem ser regulamentadas em virtude, até para combater o crime, porque quando você mantém irregular, você dá espaço, né, para atividades ilícitas, né, você tem que regulamentar, mas você tem que regulamentar de uma forma que você iniba a pessoa de ter um consumo, seja de entretenimento ou de qualquer outra coisa, acima de patamares considerados lesivos à saúde pública. E a BET, na minha opinião, e na opinião de vários especialistas, é um problema de saúde pública, que tem que ser tratado como tal. Uma outra questão que a medida trata é da equalização da tributação sobre instituições financeiras. Ela passa a tratar todo mundo da mesma forma, porque antigamente a classificação de instituições financeiras, banco, fintech, ela tinha uma coerência com o tamanho das instituições. Isso não é mais o caso, nem em relação ao tamanho, nem em relação à lucratividade. Você tem instituições não bancárias que têm um volume de operações superior a de muitos bancos, e muitas vezes você tem uma instituição que é pequena, mas tem uma rentabilidade exorbitante. Então, nós equalizamos, por essa medida provisória, o tratamento das instituições financeiras. Além disso, vocês conhecem os títulos isentos que foram criados recentemente e que hoje somam um valor exorbitante de 1,7 trilhão de reais. Quando você investe num título do Tesouro, você paga imposto, sempre foi assim. Você paga de 15% a 22,5% e a medida provisória estabeleceu uma alíquota única de 17,5%. Mas quando se trata de títulos isentos, o imposto era zerado. E com isso você estava criando uma enorme distorção no mercado, porque
são títulos, né, financeiros, um deles 100% isento, que acabou chegando num volume de operações da ordem que eu já anunciei. O objetivo aqui não é inibir, porque o diferencial ainda vai ficar muito elevado a favor desses títulos que continuarão incentivados, mas deixarão de ser isentos. Muitas pessoas nos perguntam se isso não vai desestimular a aplicação. Eu, com segurança, digo que não. Até porque eu entendo, e o Marcos pode explicar isso em detalhe, que muito pouco desse benefício chega no empreendedor, seja na agricultura, seja na construção civil. O que fica pelo caminho entre a emissão do título e a compra dele no mercado, o que fica pelo caminho na mão de intermediários, é um volume muito grande desse benefício fiscal que está sendo dado. Então está sendo feita uma pequena correção em torno disso. Nós estamos dialogando com os setores afetados, como eu já manifestei. Há muitas questões que estão sendo discutidas e aprimoradas, mas os dados falam por si. São muito eloquentes no sentido que o desequilíbrio é muito grande e, às vezes, até o Tesouro Nacional tem dificuldade em colocar seus títulos no mercado por conta da concorrência desses títulos isentos. Então, está se buscando um equilíbrio. Então, a medida provisória, portanto, ela vai exatamente na direção que o senador Renan colocou. Ela é necessária para o cumprimento do arcabouço fiscal. Tudo que nós estamos fazendo desde março de 2023, quando o arcabouço chegou ao Congresso Nacional, e nós confiávamos que os seus parâmetros fossem ser bem recebidos pelas duas casas, como foi recebido pelo mercado e pelas agências internacionais, pelos organismos multilaterais, nossa obsessão é perseguir as metas estabelecidas ali. Essa é a razão pela qual eu entendo que os indicadores da economia brasileira continuam, né, na comparação, inclusive, com os nossos pares, além das expectativas originais. Nós estamos crescendo, vamos continuar crescendo, olhando para a inflação e olhando para o desemprego. Porque não basta crescer, nós temos que crescer com qualidade. E nós estamos conseguindo garantir a qualidade. A renda aumentou, a renda do trabalhador aumentou como não ocorria há 28 anos. Desde o Plano Real não tem um aumento de renda do trabalhador como tem agora. O desemprego está na mínima histórica, o último dado 5,8%. A inflação, vocês já acompanharam o IPCA de hoje, divulgado. Muitas casas já estão revendo a inflação deste ano para menos de 5%. Já tem gente com 4,7%, 4,6%, 4,8%. Todo mundo dizia que a inflação desse ano poderia chegar a 6%. A média era de 5,5%. Hoje está todo mundo revendo para baixo e já próximo ao teto da banda, né, da nossa meta fiscal. Então, nós estamos perseguindo qualidade da nossa economia, geração de oportunidade, trabalho e renda, e, do meu ponto de vista, o arcabouço central, o arcabouço fiscal é a peça central desse empreendimento. Nós temos que olhar para essa questão com muita responsabilidade. Veja que as metas fiscais estão sendo cumpridas sem penalizar a população de baixa renda, sem nenhuma penalização, como se fazia muito corriqueiramente no passado. Primeira coisa que se lembrava de fazer, por isso que grande parte da sociedade tinha tremores quando se falava em ajuste fiscal, porque sabia que quem ia pagar a conta era quem menos podia. Então você não podia ouvir falar de ajuste fiscal. Meu Deus do céu, os pobres é que vão pagar. E era assim. E nós resolvemos mudar isso. Não vai ser mais assim. Nós vamos distribuir a carga de acordo com a capacidade de cada um. Por isso que quem não paga imposto está sendo chamado a contribuir para reduzir o gasto tributário, para isso que tem uma trava de aumento de despesa necessária no momento em que a economia brasileira, nesse momento que ela vive, 10 anos de déficit crônico com baixo crescimento, e nós não queremos isso. Nós queremos resolver isso de maneira harmônica, com
com a pressa que o momento exige, mas considerando os efeitos sociais de cada medida, olhando para o conjunto da população brasileira. Nós queremos que todo mundo, quando acorde pela manhã, tenha um destino. Vá para uma universidade, vá para a sua escola, vá para o seu emprego, vá para o seu trabalho, vá para o seu negócio. Esse é o objetivo de um governo que olha para o conjunto da sociedade. E eu acredito que nós estamos nesse caminho. Termino dizendo, nós não teríamos chegado até aqui sem o Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem sido parceiro ao terceiro ano, que eu repito a mesma coisa. Nós podemos ter divergência aqui e ali, é da democracia, nenhuma medida da Fazenda sai do jeito que chegou, porque os senhores e senhoras participam do debate, aprimoram o texto, mas nenhuma deixou de ser apreciada pelo Congresso. E em função desse trabalho conjunto, com as duas casas, nós hoje temos uma perspectiva, né, de resolver os nossos problemas e continuar crescendo com qualidade. Agradeço mais uma vez a oportunidade, senador Renan, me colocando à disposição dos senhores para qualquer dúvida. Nós